Simão, filho de João, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Eu quero começar te fazendo uma pergunta direta, não para te deixar desconfortável, mas porque acho que você precisa ouvir isso hoje. Você já fez algo que depois olhou para trás e pensou: como eu fui capaz? Não alguém que te decepcionou, você mesmo. Uma decisão, uma palavra, uma escolha, e quando tudo passou, aquilo ficou ali, pesando. E quanto mais o tempo passou, mais difícil ficou de acreditar que dava para voltar. Em João 21, tem uma cena que eu não consigo ler, sem sentir alguma coisa. Pedro estava pescando. Ele tinha voltado para o barco, para o lago, para a vida de antes, como alguém que desiste silenciosamente. Dias antes, havia negado 3 vezes que conhecia Jesus. Não uma, 3. E agora estava ali, de madrugada, com as mãos na rede, tentando ocupar o corpo para calar a cabeça. Aí Jesus aparece na beira do lago. Não mandou um recado, não esperou Pedro ir até ele. Foi até Pedro, fez um fogo, preparou o café da manhã e chamou ele para conversar, sem discurso, sem cobrança, só presença. Sabe o que me pega nessa história? Não é o milagre da pesca, é o que acontece depois, quando os dois ficam frente a frente e Jesus pergunta: Pedro, você me ama? 1 vez, 2, 3, uma para cada negação, não para humilhar, para cobrir cada uma delas, para que nenhum daqueles momentos ficasse sem resposta, sem um sim colocado exatamente onde havia um não. E eu preciso falar sobre isso, porque talvez você esteja exatamente onde Pedro estava. Não necessariamente com o mesmo erro, mas com aquela sensação de que você foi longe demais, que o que aconteceu te define agora, que existe uma versão de você antes daquilo e que essa versão não volta mais. E o pior, não é nem o que os outros pensam, é o que você pensa de você mesmo quando não tem ninguém por perto para distrair. Eu conheço essa voz. Ela é precisa, sabe os detalhes, os nomes, as datas. Aparece de madrugada, quando a casa está quieta. Aparece quando alguém fala bem de você e você pensa: se soubessem de verdade. Ela vai construindo um caso contra você, usando tudo o que você já fez, e apresenta isso como se fosse a verdade mais profunda sobre quem você é. E com o tempo, você começa a acreditar nela, começa a viver como alguém que precisa compensar, que nunca vai ser suficiente, que é melhor nem tentar. Mas eu preciso te dizer uma coisa: essa voz mente, não porque o que você fez não foi real, foi. As consequências foram reais, a dor que você causou foi real, mas ela mente quando diz que isso é tudo que você é. Ela mente quando te convence de que o melhor que você pode fazer é ficar quieto, ocupar as mãos com a rede e nunca mais falar sobre isso. Pedro saiu daquela conversa com uma missão, não com castigo, não com uma lista de provas a apresentar, com uma direção: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não devolveu a Pedro a vida que ele tinha antes, deu a ele algo maior.
como se o próprio erro tivesse preparado nele uma compreensão de graça, que só existe em quem já precisou dela de verdade, em quem já tocou o fundo e descobriu que o fundo tem chão. Recomeçar não é apagar, é aceitar que aquilo faz parte da sua história e que sua história ainda não acabou. A culpa quer te manter parado no momento mais feio de tudo que você já fez. A graça diz outra coisa: levanta. Tem gente que precisa exatamente do que você aprendeu passando por isso. Então eu quero orar com você agora. Não uma oração bonita para soar bem, uma conversa de verdade. Senhor Jesus, tem gente aqui que está carregando algo há muito tempo, um erro que ficou grande demais para caber no silêncio, mas que eles também não sabem como soltar. Tem gente que revisita aquele momento toda semana, toda noite, toda vez que tenta orar e sente que as palavras não sobem. Tem gente que já desistiu de si mesma muito antes do Senhor ter desistido, e o Senhor nunca desistiu. Assim como o Senhor foi até Pedro na beira do lago, sem esperar que ele viesse primeiro, vai até cada pessoa que está ouvindo isso agora. Não espera que ela se conserte antes de se aproximar, que se sinta digna antes de orar. Aparece do jeito que o Senhor apareceu naquela madrugada fria, com um fogo aceso, com pão, com presença, sem discurso, só o Senhor. Responde às perguntas que ninguém teve coragem de fazer em voz alta. Cobre cada momento em que elas viraram as costas, cada vez que falharam, cada noite em que dormiram com peso demais, não com cobrança, com a mesma paciência que o Senhor teve com Pedro, quantas vezes for preciso. E onde houver alguém convicto de que errou demais, que o caminho de volta é longo demais, que essa pessoa sinta agora que o Senhor não veio com sentença, que o Senhor veio com missão, que o recomeço não começa quando ela se sentir pronta ou curada, começa quando ela para, respira, te olha de frente e diz: sim, eu ainda te amo, mesmo depois de tudo que eu fiz. Em nome de Jesus, amém.